Introdução da palavra de Deus e a volta de Jesus. Apresentação, pastor José Ivan. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que cumprimento os nossos ouvintes com a gloriosa paz de Jesus. Neste momento, vamos ler na Santa Palavra de Deus o capítulo 3 de 1 João, versículos 1 ao de número 10. Nos diz as Sagradas Escrituras: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos e glorificamos o teu maravilhoso nome. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui para te adorar, para bendizer o teu nome e também difundir a tua santa palavra, a palavra de Deus, que é pura, é absoluta, nutre o nosso espírito, nos limpa, nos fortalece. A palavra é fiel e tem o seu cumprimento fiel. Pai amado, nesta noite abençoa os muitos irmãos e irmãs que sintonizam a Rádio Efraim 92,1 e o programa Ecos do Calvário. Que a tua bênção, que a tua paz inunde a cada coração. Que os nossos irmãos e irmãs sejam fortalecidos do Senhor e as lutas que porventura estejam passando possam confiar em Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas e tem o poder de transformar, de reverter essa situação adversa em bênçãos e em alegria. Abençoa o pastor Daniel Maciel e sua digníssima esposa, a irmã Toinha e a irmã Suzy. Deus abençoe a todos, os nossos ouvintes, o nosso querido Joseph, irmão, Kelly e sua mamãe, a minha esposa, o meu lar, todo o povo de Deus, o nosso pastor presidente, pastor Erivelto, e os demais obreiros. Abençoa os trabalhos no interior do estado. Enfim, Senhor, que nós possamos cumprir a ordem imperativa de Jesus de anunciar o Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, ouve dos céus e nos responde
em nome de Jesus. Amém. São 20h11 na Grande Jurema. É um prazer estarmos aqui para comunicar a santa palavra de Deus. Ficaremos até às 21h bendizendo o nome de Jesus. E você tem esta oportunidade de, nesta noite, interagir conosco através do zap da rádio, que é 92 99 73 96. Repetindo, 92 99 73 96. Você manda seu áudio, uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto, e nós iremos colocar no ar para a glória do nome de Jesus. E também quero abraçar, nesta oportunidade, o pastor Daniel e sua digníssima consorte, a irmã Toinha, que são pais da nossa irmã Suzy, cantora fina, que serve a Jesus. Um grande abraço, pastor Daniel e sua família. Que Deus continue abençoando vocês em o nome de Jesus. E vamos adorar o nome de Jesus, louvar a Deus com este cantor que ainda é vivo, com quase 100 anos de idade, o cantor e pastor Elson Rodrigues, e a belíssima música Castiçais de Ouro. Glória a Deus. A programação da Assembleia de Deus de Caucaia, presidida pelo pastor Francisco Erivelto. Primeiro domingo, culto geral de missões. Você é nosso convidado. Segundo domingo, culto geral da família. Terceiro domingo, culto geral de Vitória. Quarto domingo, culto de louvor. E no quinto domingo, culto geral do retorno. Assembleia de Deus de Caucaia, uma igreja de refúgio, sediada na Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1891, no centro de Caucaia. Também quero orar pelos nossos colaboradores, estes homens de Deus que têm nos ajudado a manter o programa no ar. Nosso pastor-presidente, pastor Francisco Erivelto, pastor Erivelto Júnior, pastor Mercinho, pastor Fernando, lá do Encontro das Praias, pastor Anísio, irmão Sansão, com um restaurante no Mercado Central de Caucaia, com uma alimentação especial. Irmã Conceição, um grande abraço para ela, pastor Natanael, evangelista Hugo Pontes, um abraço, pastor Flávio Aderaldo, um abraço para ele, irmão Misael, grande profissional na área de corte de cabelo, o irmão Jofre, também servo de Deus, que é um excelente pedreiro, né? Um abraço para ele. Pastor Osiel, forte abraço, meu querido pastor Osiel, o servo de Deus. E o doutor Jaziel, nosso deputado federal, nosso amigo pastor, e o presbítero Nascimento. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o nosso programa Ecos do Calvário está no ar toda terça-feira, das 20 às 21h, levando a mensagem de Deus para o seu coração. A palavra de Deus que é verdadeira, a palavra que é santa, e nós temos este compromisso em proclamar a palavra de Deus, ser arauto de Deus nesta terra, mostrando ao mundo que a salvação é através unicamente de Jesus. E vamos mais de um louvor, e após o louvor, o irmão quer estar trazendo a sua salvação e aquilo que Deus colocar no seu coração. Cícero Nogueira, até quando? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 420 anos inscritos. Glória a Deus, ótima notícia. Queridos, vamos agora nesse momento mandar meus abraços tradicionais. A minha mãe, cadeira cativa, sempre cativa, a irmã Conceição, abraço, mãe, beijo, te amo.
também ao Eude, o rapaz cheio de saúde, e também a todos que estão nos ouvindo nesse momento no programa Ecos do Calvário. Meus queridos, 420 pessoas já se inscreveram no nosso canal EC, Ecos do Calvário. Ali você tem os programas, alguns, programas que colocamos no ar, toda terça-feira, das 8 às 9 horas da noite, pela Rádio Efraim. Tem os programas mais antigos também. E, por favor, faça os 3C. Curte, compartilhe e comente. É muito importante para nós. Procure se inscrever e recomende a seus amigos. Meus queridos, a palavra de Deus que vamos fazer a reflexão está em Atos capítulo 23, versículos 22 até o 29. Vamos lá. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrancando de si as vestes e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião, que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha prendido. Meus queridos, Paulo, na evangelização, trouxe o evangelho aos gentios, mas também trouxe sobre si muita oposição. Mas, curiosamente, Paulo, ele tomou para si daquela palavra que Jesus disse: sede prudentes sede simples como a pomba, mas astutos como a serpente. Paulo usou sua cidadania romana para justamente não ser açoitado. E essa confusão toda dentro desse contexto foi porque Paulo ele chega a Éfeso, e em Éfeso a oposição, também houve oposição dos judeus até chegar nesta base desse contexto em que Paulo iria ser açoitado. E dentro desse contexto, queridos, o que acontece? Acontece que Paulo, usando da sua cidadania romana, ele pôde realmente se livrar do açoite. Mas ele fez mais, ele apelou para César, porque ele não temia. Ele iria para César e iria, sim, defender Jesus Cristo diante do César, e dizendo que o cristianismo não era uma religião perigosa, como pintava os judeus, como pintava os gentios.
dois extremos perigosos, porque cada um tinha dentro de suas estruturas uma raiva ao cristianismo. Paulo falando sobre os pecados deles por serem seres tão absurdamente libertinos que Paulo dizia que eles se dizem sábios, mas tornaram-se loucos. Por outro lado, os judeus, orgulhosos que pensavam que cumpriam a lei, mas não conseguiam cumprir. E Paulo teve que lidar com essas duas situações, esses dois povos revoltadíssimos contra ele. E Paulo usou sua cidadania romana para não somente se livrar, mas para glorificar a Jesus Cristo. Qual é a realidade de hoje? O que isso tem a ver comigo, talvez você pergunte. Simples. Você tem um talento, você tem um dote, alguma coisa, mas você tem usado isso para glorificar a Jesus Cristo? Você tem utilizado desse talento, ou desse cargo, ou dessa função para glorificar a Jesus Cristo? Sim, Paulo ensina que nós temos direitos, não apenas deveres. Mas o fato que Paulo utiliza-se é porque ele utiliza-se da sua cidadania romana para glorificar a Cristo, não apenas para requerer para si direitos, como na Carta Magna Romana, de tal forma que uma pessoa só poderia realmente se tornar romano naquela época se tivesse uma grande quantidade de dinheiro, ou se fosse realmente nascido, como no caso de Paulo, nascido na Sicília. E aí, meus queridos, como é que estamos glorificando a Jesus? Como é que estamos usando aquilo que realmente Jesus tem nos dado e usado para anunciar ele a outras pessoas? Temos sido muito eficientes frente a isso ou temos falhado? Pois é, a palavra de Deus nessa noite é essa: glorifique a Jesus com o talento que ele lhe deu, com o emprego que ele lhe deu e com tudo mais que ele lhe deu para a honra e a glória de Cristo. Façamos com João Batista, que o nome de Jesus cresça e o meu diminua. Pastor José Ivan. Bendito seja Deus, 8h30 na Grande Jurema, e vamos louvar a Deus. Próximo louvor, José. Pronto. É o cantor Jair Pires, Sangue Protetor. Jesus, glória a Deus. Estamos na sua presença, e na sua presença há farturas de alegria. Nós precisamos estar firmes com Jesus. As lutas vêm as enfermidades, vêm os problemas fortes, e o cristão não deve se desesperar, porque temos um Deus, temos o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que assiste conosco. E para isto, nós precisamos confiar em Deus, exercer a nossa fé em Jesus, a fé verdadeira, e nós seremos vencedores no nome de Jesus. Portanto, não desista, não fique parado, mas busque
o Senhor, seja fiel ao Senhor e a vitória virá. A enfermidade, o nosso Deus é o médico dos médicos. Tem todo o poder de fazer maravilhas. O nosso Deus, ele faz do impossível o possível e do improvável o provável. É por isso que ele é Deus. Glória a Deus. É este Deus que nós pregamos. O Deus vivo, o Deus eterno. E vamos de mais um louvor, e logo após estaremos falando sobre o capítulo 3 de 1 João, sobre os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Diz assim a palavra de Deus. Luiz de Carvalho, ouçamos. Rude Cruz. Neste momento eu quero abraçar o pastor Joaci e toda a congregação do Parque Leblon. Estive lá pregando mais o Olavo no domingo agora, e agradecer às irmãs, os irmãos que se inscreveram. Nós estávamos com 416 e agora estamos com 420, 4 irmãos aí da igreja do Leblon, Parque Leblon, pastor Joaci, se inscreveram no programa, aliás, no EC, Ecos do Calvário. Muito obrigado e que os outros irmãos também se inscrevam, tá certo? Um grande abraço, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aqueles que realmente conhecem a palavra de Deus sabem perfeitamente que existe o Filho de Deus e a criatura de Deus. A palavra de Deus é bem clara, é cristalina, é objetiva e nos revela esta verdade. Nem todos são filhos de Deus. Pastor Ivan, como eu posso me tornar um filho de Deus? Esta é a pergunta. Mediante a explanação do texto, você irá descobrir como pode se tornar um filho de Deus. A alegria de Deus, o amor de Deus que nos concedeu é para que fôssemos chamados filhos de Deus. E onde reside este amor? Reside no fato que ele enviou Jesus para cumprir o plano salvífico e, consequentemente, aqueles que creem em Jesus tornam-se filhos de Deus. Olha o versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. O amor, qual é o amor? Que fôssemos chamados filhos de Deus. E como nos tornarmos filhos de Deus? Crendo em seu Filho Jesus Cristo, na obra vicária realizada do Calvário. Então, o ser humano, quando reconhece que é um pecador e de que precisa de Jesus e o recebe como Senhor e como Salvador, torna-se filho de Deus, filha de Deus. E Deus se agrada, Deus se alegra grandemente por aqueles que reconhecem que são pecadores e de que precisam de Jesus para se tornarem filhos de Deus. Portanto, você que está ouvindo esta palavra tem a oportunidade de ouvir a explanação da palavra de Deus e crer no coração em Jesus. Você pode ser um prostituto, uma prostituta, pode ser um ladrão, não interessa. Mas se você abrir o coração para Jesus, se arrepender dos seus pecados, Jesus te transforma, lava você no sangue dele, purificando-o e tornando filho de Deus, irmão Kelly. Glória a Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha como é que são as coisas.
Esse tamanho privilégio é porque Jesus, ele morre uma morte que era para ser nossa. E através da sua ressurreição, vivermos para ele. Vivemos para ele porque estamos vivendo a vida dele. Houve uma permuta, uma troca. Não fizemos nada para que verdadeiramente Deus nos amasse. Mas houve essa troca. Jesus morrendo nossa morte. E pela ressurreição dele, vivemos sua vida. É por isso que João, o apóstolo do amor, ele coloca exatamente esta realidade. E por que ser chamado de filhos de Deus? Porque é impossível ao homem em si próprio alcançar a glória de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que está totalmente dura, devastada, com seus sentimentos fragmentados, seu corpo ferido, ela toda machucada, porque a vida e o mundo lhe tem sido cruel. E de repente, ela sentir a presença gloriosa de Jesus, dando aquele abraço, um abraço do mais legítimo e puro amor, de tal forma que essa pessoa nunca sentiu em toda a existência, nunca sentiu com absolutamente ninguém. As pessoas chamam de privilégio ter este ou aquele ou qualquer outro cargo. Mas poder não preenche o vazio da alma. Tudo porque você pode fazer N coisas com poder, com dinheiro. Você pode fazer N coisas, menos ter a paz que Jesus Cristo oferece no coração. Jesus Cristo, como o médico dos médicos, ele cura interiormente a cada vida que o busca de uma maneira incessante. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus, como médico dos médicos, ele vai remontando a vida humana e como oleiro, ele vai remodelando toda a maneira de viver desta pessoa. Por isso que a pessoa, quando vive para Deus, ela não peca. Porque se ela pecar, ela perde a paz. Porque ela sabe, não por medo do fogo do inferno, mas pelo amor de Cristo, que constrange esse coração a não querer mais. O pecado não fala mais na vida dessa pessoa. O que fala na vida dessa pessoa é viver para Cristo. É glorificar a Jesus de todas as formas, de todas as maneiras que ela puder fazer. O mundo não entende. Sabe por quê? Porque o mundo entende de dor, de caos, de medo, de morte. Quanta coisa é voltada para a morte nesse mundo. Regimes totalitários que perseguem cristãos e pessoas que generalizam, fala que crente otário. Não, não é otário. Eu quero saber, para esses ímpios de plantão, quem é que vai estar de pé
daqui a 10 anos? É o crente fiel a Jesus? Ou é você que, por causa da tua cultura autodestrutiva, por amar as indústrias da morte, do álcool, do fumo, da prostituição, da jogatina, das drogas ilícitas, quem que vai estar de pé? Quem é que vai ser entubado numa UTI, se tiver chance de ser entubado na UTI? É o fiel? Ou será o que se dá à impialidade, à cultura autodestrutiva? Meus queridos, Jesus Cristo não é uma brincadeira. É uma questão de vida ou morte. Você escolher Jesus, você vai para a vida eterna. Você escolher a autodestruição deste mundo, você vai para o inferno. E não há meias palavras frente a isso. Porque Jesus, como médico dos médicos, ele sabe que se você continuar pecando, você vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem como você enfeitar, não tem como você reverter essa natureza maligna e devastadora. É por isso que Jesus Cristo diz para você vir a Ele. Você que está sobrecarregado, cansado, já está nas últimas, Jesus Cristo é a sua única esperança, pastor José Ivan. E o versículo continua dizendo o seguinte: por isso o mundo não nos conhece. O mundo é o sistema mundano capitaneado por Satanás. Não conhece a igreja porque persegue a igreja e não conheceu Jesus porque rejeitou o Filho de Deus e preferiu as trevas. Então, quando você recebe a Cristo como seu Salvador, o mundo passa a te olhar de uma forma diferente. Vai ser contra você, vai te criticar, né? Vai tentar tirar você do caminho do Senhor, porque você agora é luz, você agora é filho de Deus. Saiu da situação de pecado, saiu da escravidão para servir a Deus. E agora você vai ser odiado pelo mundo. A igreja verdadeira, a igreja que tem comunhão com Deus e com a palavra do Senhor, esta igreja será odiada pelo mundo. A igreja que é complacente com o pecado, que comunga com o pecado, ela terá o apoio do mundo. Mas a igreja verdadeira que rechaça toda a concupiscência deste mundo para servir a Deus, para adorar a Deus, ela será indubitavelmente perseguida, ela será odiada pelo mundo, porque o mundo não conhece a Deus, o mundo vive nas trevas. E a igreja do Senhor tem esta missão, esta responsabilidade de pregar o evangelho verdadeiro, cristocêntrico, que regenera o ser humano, que transforma o ser humano. É este evangelho que nós pregamos. E o versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Ora, desde o momento em que eu recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu passo a ser filho de Deus. E além do mais, quando o ser humano recebe a Jesus como Senhor e como Salvador, o seu nome é registrado no livro da vida. Veja que bênção, que alegria, que felicidade é ter o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Aquelas pessoas que rejeitam a Jesus, que preferem os prazeres carnais, efêmeros e mundanos, não terão o nome escrito no livro da vida. Mas aqueles que reconhecerem que são pecadores e de que precisam de Jesus para serem perdoados, Jesus os perdoa, os limpa e registra os nomes no livro da vida. Amados, agora somos filhos de Deus. E veja, e ainda
não é manifesto o que havemos de ser. Tá certo? Isso que eu preguei lá no Cambeba hoje com mais detalhes. O tempo já está acabando aqui. Mas vejamos. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, olha aqui, que graciosidade. Seremos semelhantes a ele. A quem é Jesus. O corpo ressurreto foi glorificado e este corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Então você, nesta noite, abra o seu coração e creia em Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, todo aquele que rejeita a palavra de Deus, que não crê em Jesus, não pode ter a vida eterna. Então você é fundamental, você receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, para ser salvo e morar no céu quando você partir desta vida para outra. Aliás, partir da morte para a vida, né? O homem, quando está morto, ele está longe de Deus. Quando crê em Jesus, ele passa a pertencer à família de Deus. Então, decida-se. Nós temos uma alma e um espírito, e ao morrermos, ou irá para o destino da salvação ou da perdição. A escolha é sua, irmão Kélio, para concluir. Vamos já orar, e eu quero também incluir o Júnior, que é um amigo nosso, que teve um problema muito sério agora, mas graças a Deus está bem recuperado. E vamos orar para que Deus o transforme em nome de Jesus. Glória a Deus. E você veja, meus queridos, para finalizarmos, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, ainda no versículo 2, porque assim como é, o veremos. A conversão é apenas o primeiro passo. Depois, Jesus vai tratando conosco, nos conduzindo para a vida eterna, e por isso o processo da santidade. Uma pessoa que larga uma coisa hoje, depois outra e outra e outra. É certo que existem casos de pessoas que largam radicalmente absolutamente tudo. Mas é quando vamos observar, é porque o nível dessa pessoa está num cansaço terrível. Ou Jesus socorre ou ela é condenada ao inferno. Vida e morte, querido. Qual você vai escolher? E eu convido você que ouviu esta palavra e quer crer no Senhor Jesus Cristo, a orar comigo nesse momento. Querido e amado Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade, vim, Príncipe da paz. Obrigado, amado de misericórdia, por esse programa Ecos do Calvário, deste dia 23 de junho de 2026. Abençoe, Jesus amado de misericórdia, a cada um, a cada vida. Daqueles, Jesus amado de misericórdia, que estão aceitando, Jesus amado, a Ti, como Senhor e Salvador, Jesus amado. Abençoe, Jesus amado de misericórdia, este Júnior, Jesus amado de misericórdia, ao qual o Senhor conhece íntimo e profundamente. E o Senhor, como médico dos médicos, sabe exatamente, Jesus amado, o tratamento que ele precisa. Pai eterno, abençoe, Jesus amado de misericórdia, a cada um de nós, Senhor. Dá-nos da Tua bênção, Tua graça, Tua proteção. Guarda-nos, Jesus amado de misericórdia, quando formos para as nossas casas. Dá-nos da Tua bênção, Tua graça, Tua proteção. É o que lhe pedimos, Jesus amado, e lhe agradecemos, Pai Celestial, desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba esta oração, creia, porque no mundo de Deus o que prevalece é você ter fé. Então tenha fé em Jesus, Ele é o único que salva, que cura e que opera maravilhas. Portanto, somente Jesus, só Jesus salva. Estamos nos momentos conclusivos do programa Ecos do Calvário e com a permissão do Senhor, nós retornaremos na terça-feira para mais uma edição do programa Ecos do Calvário. Que a paz de Cristo, o amor de Deus inunde o seu coração. Descanse no Senhor, creia nele, sirva-o, receba-o como seu Senhor e como Salvador e você verá a mudança da sua vida. Que a paz de Cristo esteja no seu coração, em nome de Jesus. Amém.
remedial. Vou pedir já Uber já. Vai ficando por aqui, mas a mensagem do Senhor continuará